Pai do Senhor, povo de Deus, gravar um vídeo aqui, né? Tem tempo que eu não gravo nada, aí muito trabalho, graças a Deus, ministério aí, nós voltamos com os cultos, né? E eu trabalho também secularmente, sou psicólogo, tenho outras atividades, e aí eu tava um pouco sem tempo, né? Meio cansado. Mas eu queria compartilhar com você aqui uma palavra que eu ministrei, um pedaço, né, de uma palavra que eu ministrei na igreja esses dias. Está lá em Mateus 16, que diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus, ele sempre deixou muito claro a sua missão, né? Jesus sempre deixou muito claro aquilo que ia acontecer com ele. O propósito de Jesus era nascer, né? Mostrar que ele era Deus, demonstrar seus milagres, né? Demonstrar que ele era o Messias, que ele era aquele que cumpria toda a lei, mostrar que ele era aquele que possuía, né, os dons de milagres, prodígios, maravilhas. Ele era o autor da vida, aquele que ressuscitava, ele era aquele que tinha domínio sobre a natureza, né? Ele era aquilo que de Gênesis até Malaquias foi descrito e foi profetizado sobre aquele que viria, né? Para religar o homem a Deus, para trazer de volta, né, essa aliança nossa que foi perdida lá no Éden. Aqui Jesus, ele fala muito, né, certo, ele fala muito, ele é muito verdadeiro com seus discípulos sobre aquilo que ia acontecer com ele, né? Sofrer muitas coisas, morrer, mas ele também diz que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Jesus está deixando claro aqui sua missão, né, seu propósito de vida. Jesus, desde o seu nascimento, ele entende o seu propósito, ele sabe daquilo para o que ele veio, né, para o que era o seu chamado. Mas só que é muito interessante que Pedro, o apóstolo, né, um discípulo, um dos discípulos que mais andavam com Jesus, porque sempre Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Então Pedro, Tiago e João, eles tinham uma certa intimidade que os outros não tinham. Pedro, ele chega para Jesus e ele começa a reprová-lo, né? Olha que interessante. Pedro começa a reprovar o próprio Deus. Pedro começa a querer tirar Jesus do seu foco, da sua missão, do seu propósito, né? E olha o que Pedro usa para tirar Jesus do foco. Tenha compaixão de ti, tenha pena de ti, né? Tenha tenha um olhar agraciado para o que o Senhor é, né? Pedro, ele quer tirar Jesus do foco. E eu acho muito interessante que às vezes o mundo quer nos levar com que nós tenhamos dó de nós mesmos, né? O mundo tem pessoas que são aversivas a problemas, tem pessoas que são aversivas a coisas difíceis, né? Elas sempre procuram o caminho mais fácil e quando não tem resultados satisfatórios no final, porque nem sempre o caminho mais fácil, nem sempre o atalho vai te levar ao mesmo resultado que você ia ter se você fosse pelo caminho que você deveria trilhar, né? Tenha compaixão de ti, né? E ele diz assim, ó: Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Então Pedro estava indo totalmente contrário ao que Jesus estava profetizando, ao que Jesus estava falando. E muitas vezes nós temos que estar atentos a essas conversas, nós temos que estar atentos a essas falas que o inimigo muitas vezes está usando para nos tirar do nosso foco, para nos tirar daquilo que é um prazer lá no final maior. Então Pedro está falando: tenha compaixão de ti, tenha dó de ti. E eu estou aqui nessa tarde para te dizer, olha, o mundo, ele não é fácil, né? A Bíblia diz assim, que Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, mas nós temos que ter o quê? Bom ânimo, porque às vezes nós vamos sentir como se fosse uma luta atrás da outra, muitas vezes nós vamos sentir como se fosse uma batalha atrás da outra, né? Tem até um ditado que diz, matando o leão por dia, né? Como Davi, ele se expressou que ele matou leões, que ele matou urso, né? Defendendo o seu rebanho, fazendo o seu trabalho. E muitas vezes é assim nas nossas vidas, sabe? Muitas vezes vai ser uma coisa atrás da outra. E nem sempre o diabo vai se manifestar como diabo. Nem sempre o diabo vai se manifestar, sabe, contorcendo as mãos, falando de um tom de voz grave, com chifre, né, com tridente, com sei lá com o quê, com alguma manifestação satânica, maligna, né, que as pessoas estão no senso comum acostumadas com o inimigo aparecer. Aqui o inimigo está usando Pedro.
Aqui o inimigo está usando Pedro, né? Uma pessoa próxima de Jesus, uma pessoa da intimidade de Jesus. Por isso nós temos que ter cuidado com as coisas que nós ouvimos. Porque o nosso coração muitas vezes é contaminado por aquilo que nós ouvimos. Nosso coração é contaminado por aquilo que as pessoas nos falam. Muitas vezes nós desistimos porque ouvimos pessoas dizendo, não, para com isso aí mesmo, para que nós tenhamos um alívio imediato, para que nós tenhamos, sabe, um alívio daquilo que está nos fazendo, às vezes, ter mais trabalho, às vezes exigir de nós mais coisas, mais tempo, mais horas, sabe, de dedicação. E as pessoas muitas vezes querem alívio imediato. Agora, olha, ele fala, de modo nenhum isso te acontecerá. Mas Jesus é tão interessante que Jesus fala aqui, ó, mas Jesus voltando-se a Pedro. Jesus voltando-se a Pedro. Ele diz o quê? Arreda Satanás. Quem estava usando Pedro para falar contra Jesus, para querer tirar Jesus do foco, para querer tirar Jesus da sua missão, para querer tirar Jesus do seu propósito, era Satanás usando a boca de Pedro. Normalmente, com o tom de voz de Pedro, com o olhar de Pedro, mas o que Jesus viu ali foi uma manifestação maligna querendo tirar querendo tirar Jesus do seu propósito. Mas Jesus, ele expulsa, sabe, o Satanás na vida de Pedro. Tu és para mim pedra de tropeço. Começa a olhar na sua vida pessoas que são pedra de tropeço. Começa a olhar pessoas que são sugadores de energia. Comece a olhar pessoas que muitas vezes no seu pior momento não te fortalece, mas fala para você desistir, fala para você não ir avante, fala para você jogar fora tudo aquilo que você fez, sabe? Olha o que Pedro era para Jesus, um discípulo que Jesus, versículos antes, tinha dito para ele que ele era pedra, que ele tinha as chaves do reino dos céus, mas agora que Pedro, ele está indo contra. Sabe, muitas vezes você tem que estar atento a essas frases sutis que o inimigo usa. Quem sabe ele usa uma notícia, quem sabe ele usa algo para te desanimar, quem sabe ele usa, sabe, uma palavra que você vai entrar na sua baixa autoestima, vai entrar no seu emocional, numa depressão que você já foi curado, numa ansiedade que você já conseguiu controlar, e aquilo ali às vezes vai, sabe, borbulhar novamente na sua alma, vai borbulhar novamente no teu espírito, e quem sabe você recebe essa palavra, e ao invés de você expulsar, ao invés de você rejeitar, ao invés de você repreender, você aceita. Você acomoda no seu coração e você começa a achar que aquilo é verdade. Você começa a achar que aquilo é para você. Mas olha, Jesus disse que ele era pedra de tropeço. Por quê? Porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas do homem. A Bíblia diz em Malaquias que outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então nós temos que aprender a distinguir as coisas que são de Deus e as coisas que são dos homens. Aquilo que é Deus nos falando e aquilo que é Satanás soprando nos nossos ouvidos. Ei, quem sabe você está ouvindo muita coisa nesse final de ano, né? Quem sabe tem muita notícia ruim para te desanimar, para te confrontar, para te entristecer. Mas eu quero te dizer uma coisa, as promessas de Deus são maiores. Deus, ele é fiel para cumprir, mesmo que pareça impossível. Mesmo que às vezes nós estamos sorrindo, sabe, da promessa porque achamos que não tem mais tempo ou porque achamos que as coisas estão difíceis demais, mas começa a cogitar das coisas de Deus. Começa a olhar com os olhos de Deus. Repreende agora do seu coração. Repreende agora do seu coração tudo aquilo, sabe, que você ouviu. E para de ter dó de si mesmo. Para de vitimismo. Para de autocomiseração. Sabe, para de se olhar com um olhar de derrota. Ei, você é filho de Deus. Você tem que tomar essa posição. Tem que se vestir assim. Tem que acreditar assim. Tem que se olhar assim. Sabe? E tem que olhar o seu futuro como se, sabe, com as coisas de Deus. Tem que olhar para o seu futuro com a expectativa de Deus. Nós estamos aí terminando 2020. Foi um ano totalmente atípico, mas Deus te sustentou. Foi um ano que às vezes você perdeu, mas que você viu Deus, como Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, no ano de uma perca, no ano de um luto, no ano de dificuldade. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus está no trono, meu querido. Sabe? Para com esse negócio de ter dó de si mesmo. Para com esse negócio de desistir quando está difícil. Sabe, Deus vai te fortalecer. Ei, esperar em Deus é esperar em movimento. Mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Eles não estão parados, eles estão caminhando, voando,
correndo, mas eles não se cansarão, porque Deus está na vida deles. Deus te abençoa, tá? Vou tentar trazer mais palavras antes de terminar esse ano. Ei, não tenha dó de si mesmo, porque Deus não tem dó de ninguém. Porque Deus, se alguma pessoa morre, Ele é ressurreição. Se alguma pessoa tem enfermidade, Ele é cura. Se alguma pessoa está derrotada, Ele é a vitória, tá bom? Deus não tem dó, Deus tem milagre para nós. Deus te abençoa, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo.